Bem-vindos de volta aos vídeos do jQuery. Continuamos a falar sobre Attribute Selectors e porque falar de Selectors em jQuery é meio caminho andado para percebermos então todas as potencialidades desta biblioteca de JavaScript para trabalhar com a DOM, para podermos mexer e manipular a nossa estrutura de HTML. Ora, já vimos aqui no vídeo anterior então como manipular elementos ou ir buscar elementos através dos seus atributos e dos seus valores, e vamos continuar a ver neste vídeo mais alguns aspectos interessantes. Neste caso vamos, por exemplo, imaginar que nós queremos ir buscar os atributos que terminam com uma determinada frase, uma determinada expressão. Então nós temos aqui, por exemplo, AO, ok? E neste caso, se colocarmos então aqui o atributo, será colocado da seguinte forma: name, ou neste caso, por exemplo, o classe, e depois um cifrão, e o texto que nós colocamos aqui, AO, significa selecionar todos os parágrafos que contenham o atributo classe cujo valor termine com as letras AO. E então vamos ter aqui o div 3 e 4, ou melhor, o 2 e o 3, eu não tinha a certeza, portanto estão aqui, cá está o 2 e o 3, a aparecerem com a sua inscrição. Se colocarmos O, eles vão aparecer todos, porque todos eles terminam em O. Ok? Então vamos aqui fazer a experiência, simplesmente tirando o A, reparem, todos eles vão ser apresentados porque terminam com a string O. E portanto este aqui é o attribute selector ends with. Ok? Vamos também ver aqui um muito interessante, que é o contains, isto é, o atributo contains selector é basicamente dividido em dois tipos de atributos diferentes. Existe o contains word e apenas o contains selector. Então vamos ver, por exemplo, a diferença. Vamos imaginar aqui uma classe, ou pelo menos vamos trocar aqui para name. Ok, eu vou selecionar aqui e vou trocar para name, e vamos colocar aqui, por exemplo, o primeiro, que vai ser João 1, João 2 e 3 João, okay. 4 Carlos Miguel. Ok, isto é completamente absurdo, mas tudo bem, fica muito bem assim. Temos então aqui 5 parágrafos, cada um com o seu atributo name. Temos também aqui um li com o name, mas agora vamos só apenas trabalhar com o P. Temos aqui um P com o name também. E temos aqui então nomes separados por espaços, ok? Então vamos aqui especificar o que é que nós queremos procurar. Queremos procurar, por exemplo, um atributo que contenha, por exemplo, um determinado valor, ok? Então vamos aqui utilizar simplesmente o asterisco. E quando usamos o asterisco, estamos a usar o attribute contains selector, ok? E não o attribute contains word, que nós vamos ver em seguida. Então se eu colocar aqui João, o que vai acontecer é que não aconteceu rigorosamente nada. E porquê? Vamos verificar. Reparem, eu tenho aqui João e eu vou retirar aqui os espaços, ok? E vamos ver agora se temos resultados. Ok, não temos resultados. E por que será? Porque será? Eu sei, ok, já percebi porquê. Vamos voltar à fase inicial. É porque nós mudamos para name e aqui continuamos a ter classe. Então vamos colocar name e agora vamos refrescar. E reparem, tudo o que seja atributos que sejam name e que contenham João, e por isso eu inverti aqui os valores, para percebermos que se João pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no fim. Se eu colocar aqui Albertino, João, Carlos, ok, eu vou ter também o div 5 formatado. E, portanto, esta é a utilização do contains, ok? No entanto, temos ainda um mais específico, que é o contains word. E o contains word vai funcionar de forma ligeiramente diferente. Reparem que, por exemplo, se eu aqui tirar, ou se eu aqui colocar estes valores todos juntos, o que vai acontecer é que as coisas vão continuar exatamente na mesma, porque foi detectado que
existe um parágrafo que contém João. Neste caso, o João está aqui, independentemente do facto de ser uma palavra só. Ora, no caso do contains word, o que vai acontecer aqui é que nós vamos definir aqui não um asterisco, mas sim um til. Então, pressionamos o til e depois um espaço. Ora, neste caso, o que vai acontecer é que nestas circunstâncias, Albertino João Carlos não vai aparecer. Porquê? Porque é necessário que exista espaço para a palavra João. Então, reparem, eu vou aqui refrescar e reparem como o 5 desapareceu. O que significa que se eu juntar João 1, neste caso a palavra João existe no atributo nome, mas na realidade não tem espaços entre eles. Então, neste caso, o primeiro div também não é apresentado. E, portanto, estas são as ligeiras diferenças entre o contains e o contains word. E, finalmente, vamos falar sobre o prefix selector. Ora, o que é isto do prefix selector? O prefix selector funciona com um outro caractere que é a barra vertical que fica imediatamente por baixo da tecla ESC. Ok? Pressionando Shift e depois a tecla que fica por baixo da tecla ESC no teclado, vamos ter esta barra vertical. Ora, esta barra vertical vai-me permitir, por exemplo, fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui PT e vou alterar por completo aqui os nomes, ok? Vou aqui vou apagar isto tudo e vamos criar aqui diferentes condições. Por exemplo, aqui vou colocar simplesmente PT, aqui vou colocar PT-BR, aqui vou colocar PT-PT, aqui vou colocar PT de PT de pode ser e olé PT, ok? E o que é que vai acontecer nestas circunstâncias? Reparem, eu vou refrescar aqui, ok? Vou refrescar e temos os 3 primeiros parágrafos selecionados. Ora, o que aconteceu é que nós temos aqui PT, 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 mas temos aqui PT também. Vamos abrir aqui um espaço, ok? E reparem, continua tudo na mesma. Ora, o prefixo significa o seguinte, quer seja apenas PT ou PT com um hífen. Se eu colocar aqui um underscore, o que vai acontecer é que o elemento 2 já não é formatado. Porquê? Porque deixou de ser um prefixo. O prefixo significa que tem que estar separado por um hífen, ok? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, PT1, PT2, PT-S, PT3, então eu vou neste caso ter aqui este e aquele, portanto o 1, o 2 e o 4 formatados. Vamos testar e cá está o 1, o 2 e o 4. E desta feita vimos então como utilizar aquilo que são os attribute containers ou o attribute selectors com estas especificidades que nos permitem filtrar de uma forma muito precisa. Evidentemente, para terminar, nós podemos aqui concatenar, de certa forma, estes attribute selectors através daquilo que se designa pelo multiple attribute selector, ok? E, portanto, nós bastará para isso separar aqui por vírgulas e irmos introduzindo os outros atributos que nós queremos que sejam também verificados, nunca esquecendo que podemos usar todos os caracteres do not equal, ends with, contains word, contains selector, etc.